Sai à rua, pega nos seus bastões e sente-se cheio de energia e vitalidade. Uma hora de caminhada ativa e tenha certeza de que queimou imensas calorias e fortaleceu todos os seus músculos. E se eu lhe dissesse que, muito provavelmente, 90% dos seus esforços foram em vão, que um erro, singular mas quase universal, está a transformar uma prática de bem-estar poderosíssima num simples passeio com acessórios inúteis nas mãos. Parece-lhe provocador? É precisamente sobre este erro, o erro que rouba todo o benefício da marcha nórdica, que vamos falar hoje. E prometo-lhe, no final deste vídeo, vai olhar para os seus bastões com olhos completamente diferentes e talvez pela primeira vez sentir como é que este sistema deve funcionar na verdade. Será que também comete este erro? Vamos verificar juntos. Antes de passarmos ao erro principal, voltemos por um segundo às origens. Afinal, de onde é que surgiu a marcha nórdica? Não é apenas uma invenção para a terceira idade, como muitos pensam. Nos anos 30 do século XX, os esquiadores finlandeses procuravam uma maneira de treinar no verão, fora da época, para manter a forma física. Começaram a imitar o movimento do esqui, usando os seus bastões de esqui normais. A ideia revelou-se genial. Treinar com os bastões permitia-lhes envolver não só as pernas, mas toda a cintura escapular, costas, abdominais, quase 90% dos músculos de todo o corpo. Mais tarde, já no final dos anos 90, este método foi adaptado para o fitness de massas. Alteraram um pouco o equipamento e chamaram-lhe Nordic Walking, ou marcha nórdica. A ideia central, desde o início, sempre foi o trabalho ativo e de força dos braços, no impulso poderoso que, na verdade, cria aquela carga única. Compreendendo isto, torna-se ainda mais estranho ver como as pessoas ignoram a própria essência desta modalidade. Então, rufar de tambores. O grande erro que anula todo o benefício da caminhada nórdica é arrastar os bastões passivamente. Vamos desenhar um quadro que certamente já viram no parque. A pessoa caminha, e os bastões ou ficam pendurados nas alças, ou apenas roçam levemente o asfalto, lá atrás. Os braços estão dobrados nos cotovelos, os movimentos são lentos e não há ênfase nenhuma no impulso. O bastão, neste caso, não é uma ferramenta, é um estorvo, não ajuda, apenas existe ali, ao lado. É como se comprassem uma bicicleta de corrida e andassem nela à velocidade de um peão, sem trocar de mudanças. Estão a usar apenas uma pequena fração do seu potencial. Na caminhada nórdica, o bastão é o vosso motor, a vossa extensão do braço, e deve participar ativamente em cada passo, criando um impulso extra e trabalhando a parte superior do corpo. Quando isto não acontece, todo o sistema se desmorona. Estão apenas a passear e não a treinar, enganando-se a si próprios e ao vosso corpo. Vamos analisar melhor a biomecânica. Afinal, por que é que este movimento passivo é tão prejudicial? O nosso corpo, quando caminhamos, funciona num princípio de oposição. O braço esquerdo avança com a perna direita e vice-versa. É um mecanismo natural para mantermos o equilíbrio e a eficácia do movimento. A marcha nórdica potencia este padrão natural. Quando dá um passo com a perna direita, o braço esquerdo, com o bastão, é projetado para a frente. Numa técnica correta, o bastão é colocado no chão na linha média do pé, ou ligeiramente à frente, com um ângulo agudo. A chave é que, à medida que o corpo passa e avança, o senhor ou a senhora não deve simplesmente levar o braço para trás, deve sim executar uma poderosa propulsão. Está literalmente a empurrar o chão com o bastão, tal como um esquiador empurra a neve. É exatamente este impulso que é a essência da marcha nórdica. Este movimento força a contração dos músculos do braço, do ombro, do peito e, principalmente, dos grandes músculos das costas. Sem esta propulsão, toda a cadeia de movimento é quebrada. O braço move-se apenas passivamente, por inércia, e os músculos da parte superior do corpo simplesmente deixam de trabalhar, tornando-se meros observadores passivos. Agora,
Vamos falar sobre a consequência mais óbvia, o consumo de calorias. Muita gente começa a marcha nórdica precisamente para perder peso, e tem toda a razão, porque é um dos exercícios de cardio mais eficazes. Mas, atenção, só se for com a técnica correta. Os estudos mostram que a marcha nórdica bem feita queima até 46% mais calorias do que uma caminhada normal, mantendo a mesma velocidade. Pense nisto, é quase 1,5 vezes a mais. E de onde é que vem esta enorme diferença? Vem precisamente do trabalho da parte de cima do corpo. A impulsão ativa com os bastões exige um esforço muscular adicional. Os músculos das costas, peito, ombros, braços, são grupos musculares enormes que exigem muita energia. Quando os ativa, o seu metabolismo acelera e o consumo de calorias dispara para os céus. Agora, imagine que está apenas a arrastar os bastões, sem fazer a impulsão. Todo esse esforço adicional desaparece. O gasto calórico cai e torna-se comparável a uma simples caminhada, um passeio sem grande ritmo. Passa 1 hora a caminhar, a suar, mas em termos de gasto energético, o resultado seria o mesmo que se tivesse feito esse mesmo passeio, mas sem bastões nenhuns. Vamos avançar na nossa lista de erros comuns. A marcha nórdica é vendida como um treino para o corpo inteiro. E olhem, isto é pura verdade, desde que façamos tudo de forma correta. Esqueçam aquele mito de que é só para as pernas. O empurrão firme com o bastão é um exercício de força completo, que trabalha todo o cinto escapular, ou seja, a zona dos ombros. Os tricípites trabalham quando esticam o braço no fim do impulso. Os deltoides do ombro são ativados. Os grandes peitorais também entram. E o mais crucial, envolvem-se os grandes dorsais, que o pessoal costuma chamar de as asas. Isto tudo, minha gente, ajuda a construir uma boa postura, a fortalecer o nosso colete muscular e a tirar aquela tensão chata da zona do pescoço e da cervical. Então, o que é que acontece quando andamos apenas a arrastar os bastões de forma passiva? Nada. Absolutamente nada disto que acabei de dizer. A parte de cima do corpo fica completamente parada, sem benefício. Estão apenas a cansar as pernas, como se fizessem uma caminhada normal. Em vez de um treino completo e complexo, só estão a ter metade, e ainda por cima, numa versão fraquinha. O desejo de tonificar os braços, fortalecer as costas e melhorar a postura, fica-se só pelo desejo. Isto porque a ferramenta está nas vossas mãos, mas não a estão a usar para aquilo que foi feita. Muita gente acredita que os bastões são usados apenas para aliviar a pressão nas articulações. Mais uma vez, isto é apenas parcialmente verdade, e só se a técnica for a correta. Quando fazemos um impulso ativo, estamos, por assim dizer, a suspender ligeiramente o corpo, transferindo parte do nosso peso para os bastões. Isto, de facto, reduz o impacto nas articulações dos joelhos e das ancas, e, claro, na coluna vertebral. Esta redução é crucial, sobretudo para quem tem excesso de peso ou já lida com problemas articulares. Mas o que acontece quando não impulsionamos e apenas colocamos o bastão à nossa frente, como se fosse uma bengala? Estamos a transformar uma ferramenta dinâmica num mero apoio estático. Em vez de impulsionar, começamos a depender do bastão, e isso altera por completo a biomecânica da passada. Podemos começar a cair sobre os bastões, desvirtuando a postura natural do corpo e criando tensão desnecessária nos pulsos e nos ombros. Em vez de obter alívio, arriscamo-nos a ter uma sobrecarga e, potencialmente, uma lesão. Lembre-se, o bastão na marcha nórdica não é uma muleta. É sim uma alavanca para nos impulsionar para a frente e para cima. Usá-lo meramente como apoio é a face mais visível do erro fundamental da técnica. Vamos falar um pouco sobre postura e respiração. A técnica correta da marcha nórdica obriga-o, literalmente, a endireitar os ombros. Quando faz aquele balanço de braço amplo, com força, empurrando para trás, o seu peito abre-se. É impossível fazer este movimento se estiver curvado. Desta forma,
A própria técnica ajuda a construir uma postura correta e saudável. Ter a caixa torácica aberta permite, por sua vez, que os pulmões trabalhem na sua capacidade máxima. A respiração torna-se mais profunda, mais ritmada, e o corpo é melhor oxigenado. Isto melhora o fôlego e o bem-estar geral. Agora, voltemos ao erro comum: o movimento passivo. Balanços de braço curtos e fracos, cotovelos dobrados e falta de impulso. Tudo isto combina perfeitamente com costas curvadas e ombros descaídos. A sua caixa torácica fica apertada e a respiração é superficial. Assim, não só não está a melhorar a postura, como pode até agravar problemas que já existem. Em vez de respirar profundamente e oxigenar bem o sangue, está a criar um déficit adicional, o que diminui a eficácia do treino e pode causar fadiga rápida. Como é que se faz o movimento correto? Vamos analisar isto passo a passo, para que fique com uma imagem bem clara. Imagine que está a caminhar. Dê um passo com a perna direita. Ao mesmo tempo, o braço esquerdo, ligeiramente fletido no cotovelo, é levado para a frente. A mão deve estar relaxada, como se continuasse a linha do antebraço. O bastão deve tocar no chão, num ângulo de cerca de 45 graus. Atenção, não na vertical, mesmo à sua frente, mas sim inclinado. Isto é fundamental para o impulso que se segue. No momento em que o bastão toca o solo, aperte ligeiramente a pega para o fixar. De seguida, o seu corpo avança por inércia, passando pelo ponto de apoio do bastão. E é aqui que a magia acontece. O braço, mantendo-se quase esticado, continua o movimento para trás, ultrapassando a linha da anca. Transfira o peso do corpo para o bastão e faça um impulso potente e focado, como se quisesse empurrar o planeta para longe de si. Na fase final do impulso, a sua mão abre-se completamente e o bastão fica seguro apenas pela alça de pulso. Este movimento deve ser fluido, poderoso e com grande amplitude. Agora, vamos prestar muita atenção ao movimento da mão. Este é outro ingrediente secreto que muita gente se esquece ou ignora. A técnica correta da mão está diretamente ligada à eficácia do nosso impulso. Lembrem-se de uma regra muito simples: apertar e soltar. Quando levamos o braço para a frente para apoiar o bastão no chão, apertamos a pega. Isto cria uma estrutura firme e compacta para podermos transmitir a força. Por outro lado, quando estamos a fazer o impulso e o braço vai para trás do nosso corpo, a palma da mão tende a abrir completamente. O bastão fica apenas pendurado na alça. Por que é que isto é importante? Primeiro, permite que a mão relaxe por uma fração de segundo. Isso evita que os antebraços fiquem tensos e cansados. Segundo, ao abrirmos completamente a palma da mão, conseguimos a máxima amplitude de movimento para trás. E isso significa um impulso mais potente e mais longo. Imaginem que estão a atirar uma bola. No final do lançamento, também abrem a mão. O princípio aqui é exatamente o mesmo. Se mantiverem a pega sempre muito apertada, numa pega de morte, as mãos vão cansar-se rapidamente e o vosso movimento vai ficar limitado e ineficaz. Portanto, treinem este ritmo. Aperta no apoio, solta no impulso. Outro ponto crucial da boa técnica é a forma como trabalhamos as pernas e o corpo. A caminhada nórdica não se resume apenas aos braços, sabia? As pernas, aqui, também funcionam de modo diferente do que num passeio normal. O passo deve ser um pouco mais largo do que o habitual, com um movimento acentuado de rolar o pé, ou seja, de transição do calcanhar para a ponta. Primeiro, pousamos o pé no calcanhar. Em seguida, transferimos o peso suavemente para a sola inteira. E no fim, damos um empurrão poderoso com a ponta do pé. Este movimento de transição, este rolar do pé, cria um impulso extra e faz com que os gêmeos e os músculos das coxas trabalhem em força. E o que acontece ao tronco? Ele não deve ficar estático. A cada passo e a cada balanço do braço, o corpo faz uma ligeira torção na zona da cintura. Este é um movimento natural que ativa os músculos oblíquos do abdômen.
Assim, sem dar por ela, está também a fazer um pequeno treino de abdominais. Quando todos estes elementos, o passo largo com a transição do pé, o impulso forte do braço e a ligeira rotação do tronco, se unem num movimento único e ritmado, é aí que se faz a verdadeira caminhada nórdica. É quase uma dança do corpo, onde cada parte funciona em harmonia. Mas afinal, como é que sabemos que estamos a fazer tudo corretamente? Existem alguns indicadores simples. O primeiro e o mais fundamental é: tem de sentir o impulso. Deve notar a forma como o bastão se apoia no chão e impulsiona o corpo para a frente. Se não tiver esta sensação, é provável que esteja apenas a carregar os bastões nas mãos em vez de os usar. O segundo indicador é o cansaço que sente depois do exercício. A fadiga deve ser ligeira, mas não apenas nas pernas. Deve senti-la também nos músculos das costas, nos ombros e nos tríceps. Se só sentir as pernas cansadas, significa que a parte superior do corpo não esteve a trabalhar. O terceiro sinal é a sua velocidade. Com a técnica correta, a sua velocidade média aumenta de forma natural em comparação com a caminhada normal. E o melhor é que não sente que está a fazer mais esforço. Pelo contrário, tem de surgir uma sensação de leveza, quase como se estivesse a voar. É como se os bastões o estivessem a levar sozinhos para a frente. Se estiver a andar devagar e com dificuldade, é muito provável que a sua técnica não esteja correta. Tente filmar-se de lado e compare a sua gravação com vídeos de referência da técnica correta. É uma forma muito visual e eficaz de descobrir onde está a errar. Vamos lá acabar com um mito muito comum que anda a impedir muita gente de fazer a técnica como deve ser. O mito é aquele: quanto mais forte abanamos os braços, melhor. Não é bem assim. O que importa não é tanto a força do movimento em si, mas sim a estrutura correta e, o principal, aquele impulso final. Podemos abanar os braços para a frente e para trás com muita energia, mas se não houver no final um bom empurrão, um afastamento acentuado do chão, é pura imitação. Pense no boxe. Pode mexer os punhos rapidamente perto do nariz do seu adversário, mas se não usar o corpo todo e não esticar o braço com força, o golpe não acontece. Aqui é a mesma coisa. Concentre-se não no balanço dos braços, mas sim no empurrão. Imagine que precisa de se afastar de uma parede que está mesmo atrás de si. Toda a sua atenção deve estar naquele esforço final. É esse impulso, e não o abanar dos braços, que liga toda a cadeia de músculos e que realmente nos dá aquele efeito de saúde e de queima de calorias. Não procure o que é bonito por fora, procure a eficácia do movimento por dentro. Agora, passemos à prática. Como é que se corrige este erro fundamental? Há um exercício muito simples, mas incrivelmente eficaz. Comece por andar sem bastões, mas simulando o movimento correto dos braços. Dê passos largos e mexa os braços ativamente, em oposição às pernas. Os braços devem estar quase esticados, e o movimento deve vir do ombro, e não do cotovelo. Sinta como o seu peito se abre e o tronco se torce ligeiramente. De seguida, pegue nos bastões, mas não ponha as mãos nas alças. Segure-os apenas pelo meio, como se fossem um testemunho de corrida, e continue a andar, arrastando as pontas pelo chão. O seu objetivo nesta fase é habituar-se à ampla amplitude de movimento dos braços. Não se preocupe para já com o impulso, apenas garanta que os braços se movem de forma livre e ampla. Faça isto durante algumas dezenas de passos. Este exercício ajuda a libertar tensões musculares e a preparar o corpo para o movimento correto. É o que vai quebrar o hábito de manter os braços fletidos e colados ao corpo. Vamos ao próximo passo do nosso exercício prático. Agora, segurem bem os bastões, passem as mãos pelas dragonas, mas continuem a andar sem cravar os bastões no chão. Caminhem normalmente, mantendo um balanço amplo dos braços, e deixem os bastões voarem livremente para a frente e para trás. O vosso objetivo é sentir o ritmo e sincronizar os movimentos das pernas e dos braços. Perna direita, braço esquerdo, perna esquerda, braço direito.
O movimento deve tornar-se automático e natural. E agora, sem parar, comecem a baixar ligeiramente os bastões, de modo a que estes comecem a tocar no chão. Não tentem o impulso imediato. Apenas deixem que os bastões desenhem linhas no asfalto. Vão ouvir um som característico. Nesta etapa, estão a aprender a colocar o bastão no ângulo certo e no local correto. Esta é a preparação para o impulso principal. Não se apressem. Caminhem assim durante 5 a 10 minutos, até se sentirem absolutamente confortáveis. É como aprender a conduzir. Primeiro habituamo-nos às dimensões do carro, e só depois é que entramos numa estrada movimentada, e chegamos, finalmente, ao ponto alto. Agora, vamos adicionar o impulso. Mantendo o mesmo ritmo da caminhada, no momento em que a mão com o bastão recua, comece a exercer uma ligeira pressão sobre ele. Não precisa de usar logo toda a sua força. Comece com uma pressão suave, apenas para sentir que tem apoio. Vai sentir imediatamente que o seu corpo recebe um pequeno empurrão extra. Aos poucos, passo a passo, aumente a intensidade dessa pressão. Transforme-a num impulso completo e confiante. Concentre-se na sensação de como a energia da sua mão é transmitida ao chão através do bastão, e como o chão, em resposta, o impulsiona para a frente. Não se esqueça do movimento do pulso. Feche a mão no momento em que coloca o bastão no chão e abra a palma completamente no final do impulso. Tente dar 10 passos com o impulso bem marcado e, de seguida, 10 passos em modo mais relaxado. Este treino de contraste vai ajudar o seu corpo a entender e a memorizar o movimento correto mais rapidamente. Lembre-se que dominar a técnica é um processo que exige tempo e paciência. Não espere um resultado perfeito logo à primeira tentativa. Um problema muito comum, muitas vezes ligado ao nosso erro principal, é o comprimento incorreto dos bastões. Bastões demasiado curtos não lhe permitem dar um impulso completo. Vai ter de andar encurvado e com a passada muito curta. Bastões demasiado compridos, por outro lado, forçam-no a levantar os ombros, a sobrecarregar os músculos trapézios e a apoiar o bastão muito longe à sua frente. Esta posição também compromete completamente a sua técnica. Há uma fórmula simples para quem está a começar. Multiplique a sua altura em centímetros pelo coeficiente 0,68, 0,78. O valor que obtiver é o comprimento aproximado dos seus bastões. A maioria dos bastões telescópicos já tem uma marcação. Por isso, ajustar o comprimento certo é muito simples. Quando estiver em pé, com os braços descontraídos, a segurar o bastão pelo punho, o seu cotovelo deve formar um ângulo de cerca de 90 graus. Este é o seu ponto de partida. Mais tarde, à medida que for dominando a técnica, pode variar um pouco o comprimento, mas deve começar sempre com esta afinação básica. O equipamento mal escolhido pode ser a principal causa de uma técnica incorreta. Vamos dedicar um momento à questão do ritmo e da cadência. Muitos praticantes iniciantes, na tentativa de corrigir o erro de manter os braços passivos, começam a andar demasiado apressados. Ficam agitados, dão passos e balanços muito curtos e frequentes, e, no final, a impulsão da marcha fica desorganizada e ineficaz. É fundamental memorizar isto. Na marcha nórdica, o mais importante não é a velocidade a que vão, mas sim o ritmo e a amplitude dos movimentos. É preferível caminhar um pouco mais lento, desde que cada passo e cada impulsão sejam feitos de forma ampla, potente e totalmente consciente. Experimentem caminhar ao som de música com um ritmo bem definido e não demasiado rápido, como, por exemplo, 120 batidas por minuto. Isto vai ajudar-vos a encontrar a vossa cadência ideal e a fazer com que os movimentos fiquem mais fluidos e coordenados. Com o passar do tempo, quando a técnica estiver já automatizada, poderão aumentar a velocidade sem comprometer a qualidade do exercício. Mas, nesta fase inicial, a prioridade máxima é a execução correta de cada elemento da marcha. Primeiro,
construímos um alicerce técnico forte e robusto, e só depois pensamos em aumentar a velocidade e a intensidade. A pressa neste tipo de atividade é o caminho mais rápido para fixar erros antigos, ou pior ainda, para adquirir novos maus hábitos. Agora, vamos prestar atenção a um pormenor que muitas vezes nos escapa: a direção do nosso olhar. Para onde olha quando caminha? Se estiver a olhar para os seus pés, o pescoço e as costas fletem-se automaticamente, os ombros descem, e toda a sua postura fica incorreta. E nesta posição, torna-se quase impossível dar uma passada larga com o braço e fazer um bom impulso. Isto é pura fisiologia. Por isso, enquanto caminha, mantenha a cabeça direita e dirija o olhar para a frente, a uns 10 ou 15 metros à sua frente. Isto vai ajudá-lo a manter a postura direita, a endireitar os ombros e a libertar a caixa torácica. Imagine que existe um fio invisível a puxá-lo do topo da cabeça para o céu, alongando toda a sua coluna para cima. Esta simples mudança no foco da atenção pode melhorar drasticamente a sua técnica e aumentar a eficácia do seu treino. Deixe de olhar para os seus sapatos ou para as pontas dos bastões. Confie no seu corpo, ele próprio encontrará a trajetória correta. A sua tarefa é apenas dar-lhe a posição inicial adequada. Muitas pessoas têm receio de parecer ridículas ou desajeitadas quando estão a aprender a técnica correta. Os movimentos amplos dos braços, o trabalho mais ativo do corpo, isso chama a atenção. E esse medo leva-nos a refrear os movimentos, a fazê-los mais curtos e menos visíveis. No fim, acabamos por voltar ao ponto de partida, aquele arrastar passivo dos bastões. Esqueça esse medo. Lembre-se que está a cuidar da sua saúde. As pessoas que o observam dividem-se em duas categorias. A primeira categoria são aqueles que não percebem nada de marcha nórdica, e a opinião deles não lhe deve causar qualquer preocupação. A segunda categoria são aqueles que percebem da técnica. Ao verem os seus movimentos corretos e amplos, vão pensar: este sabe o que está a fazer. Será um exemplo para eles, não um alvo de troça. Orgulhe-se de não estar apenas a passear, mas sim a fazer um treino de qualidade e altamente eficaz. A sua saúde, bem-estar e excelente forma física são a melhor resposta para todos os céticos. Não deixe que o embaraço lhe roube os benefícios deste exercício. Vamos resumir como é o retrato do caminhante que usa a técnica errada. Assim, conseguirá identificar facilmente este erro, seja em si próprio ou noutras pessoas. Os braços estão dobrados nos cotovelos e quase não se movem, ou fazem apenas movimentos curtos e fracos. Os bastões são arrastados algures atrás, sem participar ativamente na caminhada. O tronco fica estático, os ombros descaídos e as costas curvadas. Os passos são curtos, miudinhos, e não há aquele movimento de rolar o pé do calcanhar para a ponta. O olhar está fixo no chão. Uma pessoa assim até pode andar rápido, mas o seu movimento parece não ter energia nem força. Vejamos agora o retrato do caminhante que usa a técnica correta. Os movimentos são amplos e largos. Os braços, quase esticados, movem-se a partir do ombro num grande arco. No final de cada movimento para trás, vemos um impulso nítido e forte com o bastão. O tronco roda ligeiramente no ritmo da caminhada. As costas estão direitas, os ombros descontraídos e o queixo levantado. O passo é largo, elástico, com a visível transição de apoio do pé. Toda a sua postura irradia energia e leveza. São duas atividades completamente diferentes. E a diferença entre elas resume-se a apenas um elemento: a existência, ou falta, de um impulso ativo. Para terminar este módulo, gostava de vos dar um pequeno exercício para fazerem em casa. No vosso próximo treino, peço-vos que tentem focar-se totalmente apenas numa única coisa: o impulso. Não se preocupem com a velocidade, com a distância que percorrem, nem com as calorias gastas. O vosso único objetivo nesse treino é executar, e não importa se são 100, 200 ou 500, impulsos perfeitos e conscientes.
Sintam a pressão do bastão no chão. Sintam como os músculos do braço e das costas trabalham. Sintam exatamente como é que esse impulso vos projeta para a frente. Transformem isto na vossa meditação. Uma prática tão concentrada, mesmo que dure apenas 15 ou 20 minutos, vai melhorar a vossa técnica mais do que meses de caminhada distraída. Tem de gravar este movimento no vosso corpo a um nível de memória muscular. E quando essa memorização acontecer, deixam de precisar de pensar no que estão a fazer. A técnica correta vai tornar-se algo automático, a vossa segunda natureza. E aí, finalmente, vão começar a aproveitar 100% de cada minuto que passam com os bastões nas mãos. Esta é, de facto, a chave para dominarem a marcha nórdica. Portanto, vamos a um pequeno resumo final. Concluímos que o erro principal, que anula a maioria dos seus esforços na caminhada nórdica, é a falta de uma impulsão ativa com os bastões. Isto não é apenas uma falha menor, é um problema fundamental que deixa 90% dos seus músculos inativos, reduz a queima de calorias para quase metade e retira-lhe todos os benefícios essenciais para a postura, as articulações e, claro, o sistema cardiovascular. Analisamos como é a técnica correta, como deve ajustar o seu equipamento e que exercícios o podem ajudar a entrar no caminho certo. Agora, está munido de conhecimento. A escolha é sua. Continuar a passear simplesmente com os bastões ou começar a treinar a sério, tirando o máximo proveito de cada passo. Lembre-se, a caminhada nórdica não é sobre o apoio, é sobre a impulsão, é sobre a força e não sobre a fraqueza. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto, like e subscreva o canal para não perder as nossas próximas análises. Agora, uma pergunta para si. Honestamente, já notou em si ou noutras pessoas esse erro de arrastar os bastões passivamente? Partilhe as suas observações e a sua experiência nos comentários. Vamos lá discutir isto.